Estamos aqui para mais um webinário promovido pela DAF com o tema Possibilidades Contracoloniais no Pós-Pandemia. A temática pretende instigar reflexões sobre os impactos da história colonial no antropoceno e nas crises globais, como a atual crise ambiental, a partir de uma perspectiva de saberes de povos de trajetória indígena e afro-brasileiro, em confluência com o mestre quilombola Antônio Bispo dos Santos e sua proposta de contracolonialidade. Nossos convidados de hoje são Jade Alcântara Lobo e Alan Silva Carvalho, a quem agradecemos a gentileza da presença. Gostaríamos de registrar e agradecer aqui a presença do reitor da Unipampa, professor Roberlaine Ribeiro Jorge, da assessora de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão do Gabinete do Reitor, professora Marta Iris Camargo Messias da Silveira. Estendendo os cumprimentos, agradecemos a todos os participantes que atenderam ao convite para este webinário. Peço, então, a todos que permaneçam com as suas câmeras desligadas e os microfones, apenas os palestrantes, o reitor, a quem convido agora para a sua saudação inicial. Boa noite, professor Roberlaine. Boa noite, Denise. Deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite, Denise. Boa noite a todos e todas presentes. Estou vendo aqui no chat alguns colegas. Dar um cumprimento especial ao Hector, nosso professor que agora está na FURG. Era professor de Santana do Livramento. E o cumprimentando, eu estendo a todos os demais. Uma boa noite especial ao Alan e à Jade, que atenderam o nosso convite. Eu falo nosso porque a DAF nos representa, eu me sinto representado. Então, essa temática, assim como todas as outras que a DAF vem nos brindando, são, eu diria, infelizmente, né, atuais. Não, infelizmente não é a palavra correta, porque o autoconhecimento, o conhecimento dos nossos ancestrais, ele sempre vai ser importante, independente de pandemia, independente de George Floyd, independente de qualquer outro fato que ocorra aqui no Brasil ou no mundo, relacionado à discriminação, relacionado a feridas, a cicatrizes que ainda não foram curadas do nosso passado. E conhecer e fazer essa interligação, essa conexão, eu sempre digo, será que isso aí nos facilita o entendimento? Eu acho que não. Eu tenho dito também, muita gente procura explicar pelo anacronismo. Eu acho que quando se fala em direitos humanos, quando se fala em preconceito, eu não vejo essa temporalidade, eu não vejo essa subjetividade temporal que na época era aceitável, agora não é aceitável. Mas esse mergulho é importante, esse mergulho no nosso passado, para que a gente possa viver melhor o presente e prospectar e imaginar e viver um futuro melhor. Então, é um prazer recebê-los aqui na Unipampa. Alan, nosso colega, faz parte do da nossa comunidade acadêmica, e desejo boas-vindas a Jade, e vou ficar aqui atento para discutir, para poder interagir com vocês e fazer algumas perguntas, porque é um tema que também é muito caro e eu também tenho muitas dúvidas. Então, para mim, tenho certeza que para todos será muito importante esses elementos que vocês vão trazer para todos nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Denise. Obrigada, professora. Comunicamos, então, que a dinâmica desse webinário será de perguntas que poderão ser enviadas através do chat e respondidas após as explanações. Comunicamos também que esse webinário está sendo gravado e estará disponível no canal do YouTube da Assessoria de Comunicação Social da Unipampa. Passo, então, a fazer a apresentação de nossa convidada e convidado. A palestrante, Jade Alcântara Lobo, é doutoranda em Antropologia Social na Universidade Federal de Santa Catarina, associada à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros,
mestre em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Antropologia com ênfase em Diversidade Cultural Latino-Americana pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Trabalha com os temas relações étnico-raciais, contra-colonização, maternidade negra, afroperspectismo, confluências afro-indígenas e desigualdade de gênero. A mediação do debate ficará por conta do coordenador do NEAB Santana do Livramento, Alan Silva Carvalho. Alan é mestre em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Assistência Social pela Universidade Federal do Pampa. Passo a palavra, então, ao mediador, Alan. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Primeiramente, agradecer a presença do nosso magnífico reitor, Robert Lane. Agradecer imensamente, né, de coração cheio, a Jade por ter aceitado o convite, para estar conosco aqui hoje. O pessoal está me enxergando? Eu acho que deu um probleminha na minha câmera aqui. Estamos sim, Alan. Tá. Mas antes de prosseguir, se a professora Marta quiser fazer uso da palavra, já que ela está à frente da nossa assessoria, né? Fique à vontade, professora Marta, a sua fala será enriquecedora como sempre. Colega, pode ficar à vontade, hoje a noite é de vocês. Ok, muito obrigado. Então, eu acredito que o pessoal está muito ansioso para ouvir a Jade, né, já que ela tem um know-how muito vasto sobre as temáticas que ela pesquisa, né, aonde eu pude escutar sobre ela, eu só escutei coisas boas, né. Fiquei sabendo que ela foi nossa aluna aqui do Campo Santana do Livramento, né, e seguiu sua carreira acadêmica numa outra universidade por alguns motivos que eu acho que não vem a caber nesse momento, se ela quiser mencionar mais após na fala dela. E também gostaria de relatar que a Jade tem um livro, né, para ser publicado, depois mais ela vai abordar isso, né, é um estudo feito com haitianos do oeste do Paraná, onde ela explora as categorias como gênero, raça e classe, privilegiando principalmente a questão da narrativa feminina. Então é um livro que está para sair aí, está no forno, né, Jade? Depois, mais para frente, tu pode explicar um pouquinho para nós a respeito dele. E eu acho que era isso, não vou ficar tomando muito tempo, porque realmente, como a professora Marta falou, a estrela da noite hoje é a Jade. Tá bom, Jade? Pode seguir. Oi, gente, agora. Nossa, quantas pessoas. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu gostaria de começar pedindo licença a todos os meus mais velhos e mais novas, né? A professora Marina, minha orientadora, o mestre Nego Bispo, o professor Renato Nogueira. Eu estou muito, muito feliz de estar com vocês, muito feliz, muito honrada com o convite, né? Tenho certas limitações com essa forma extremamente sintética, né, de se envolver, de dialogar, que é com todo esse aparato, né, tecnológico, mas continuamos, mesmo assim, né, resistente. Então, eu estou aqui porque eu fui convidada pela LAN, em nome do NEAB da Unipampa, universidade em que eu estudei Relações Internacionais em 2014. É muito bom estar aqui, né, porque, por um lado, pensar Unipampa e Rio Grande do Sul me traz, assim, memórias boas, mas também me lembra dos múltiplos racismos, né, que eu fui obrigada a enfrentar. Algo que ficou muito marcado, né, foi quando eu fiz uma seleção para a minha primeira bolsa de estudos, para um projeto de extensão com o professor Hector, e assim saiu o resultado, em que eu fui selecionada, praticamente todos os candidatos recorreram, né, até a última instância, até a coordenadora do curso, né, alegando que eu não tinha capacidade suficiente, apesar de ter ficado muito, muito, muito nítido no documento, né, que saiu meu nome, porque eu fui contemplada com aquela vaga, né, com a nota que eu recebi, né. Mas tudo que eu passei na Unipampa me fez trocar de curso, né, hoje eu me formei em Antropologia na UNILA, né,
Mas isso também me fez estudar o racismo estrutural, desigualdade de gênero, relações étnico-raciais, né? Então, estar aqui hoje, sendo convidada para essa mesma instituição, né, para falar o que eu estudo, é muito simbólico. Como diria minha avó, Dona Valdete Marisqueira, é a volta da cabocla, não é mesmo? Então, é isso, gente. Eu e Alan, a gente ficou conversando bastante, né, refletindo como poderia se chamar o título dessa apresentação. Vários dias foram se passando e percebi que, atualmente, assim, no geral, muitos pesquisadores, né, das mais diversas áreas estão tentando prever, calcular como será o mundo pós-pandemia e sobre uma nova hegemonia, né, das relações internacionais. Também estávamos, na época, isso foi há meses atrás, né, estávamos enfrentando um grande debate após o assassinato de George Floyd, né, em meio aos levantes antirracistas nos Estados Unidos, estavam debatendo internamente no Brasil se deveríamos levantar, né, a bandeira antirracista ou antifascista, né. Então, depois de praticamente um mês, eu virei para a Alain e falei, põe aí possibilidades contracoloniais, porque eu estou bem irritada com essa situação e vamos conversar sobre, né. Honestamente, para a decepção dos que vieram procurando soluções categóricas, eu não trago nenhuma solução categórica, nenhuma previsão categórica do pós-pandemia, né? Eu me coloco muito mais no lugar de um griot, né? Do griot, eu trago apenas reflexões, questionamentos, em total envolvimento com o grande mestre Nego Bispo, né? Quem não conhece Nego Bispo, acho que vai sair hoje, conhecendo um monte de Nego Bispo, né? Antônio Bispo dos Santos, quilombola, ele é morador da comunidade Saco do Curtume, no Piauí. Ele é mestre de saber, de ofício e escritor de um livro incontornável para qualquer um que queira compreender relações étnico-raciais, né? Colonização, quilombos, modos e significações. O Nego Bispo, a gente chama ele de mestre, claro, de uma maneira bem diferente do que eu vou falar agora, né? Porque ele é líder e a gente reconhece ele, né? Como um grande guia, como diz aqui na música baiana, né? Me diga aí quem foi seu mestre. O Nego Bispo, ele foi premiado com o título de mestre de saber das periferias em 2018, ao lado de Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Marielle Franco, né, em memória. Mas muito antes disso, Nego Bispo já era uma liderança quilombola, participou de diversas organizações, sindicatos, ainda que muitos, como eu, gostem de pensar o Nego Bispo como um grande filósofo da negritude, ele o tempo inteiro se declara relator de saberes, né? Como diz aqui na Bahia, reparem, ele foi indicado a receber o título de doutor honoris causa, mas ele negou, alegando que a universidade não tinha dignidade de carimbar ensinamentos de sua geração avó, conhecimento que ele aprendeu com mãe Joana, a sua mais velha, e que tanto lutava contra as escrituras dos brancos, né? Ele ainda disse outro dia, acho que foi numa live com o Renato Nogueira, né? Nossos mestres não sabiam ler, por que deixar que os contratos escriturados instituem o saber deles, de nossa geração avó? Em seu livro, o bispo não somente propõe o conceito de contracolonial, como também discute o modelo católico de colonização, a dominação ainda sofrida, né, pelos indígenas, a importância da compreensão de como o processo de escravização afetou a formação social e econômica do país. Ele também discute a ideologia de mestiçagem, da democracia racial e os modelos de desenvolvimento do país, né. Então, semana passada, numa live com o falando, nos lembrando que ele também fala em seu livro, como o Deus branco criou o terrorismo, a desterritorialização e o sentimento de posse de terra quando ele jogou a primeira praga expulsando Eva e Adão. Então, em seu livro ele diz, mais ou menos assim, né, abre aspas, o povo eurocristão monoteísta, por ter um Deus onipotente, onisciente, né, onipresente, portanto, único, intangível, desterritorializado, acima de tudo, de todos, tem de se organizar de maneira exclusivista, vertical e linear. Isso pelo fato de, ao tentarem ver o Deus, olharem apenas em uma única direção. Né? Fecha aspas. Isso conflui com vários outros pensamentos dos tidos como outros. Né? Então, acho que nessa fala, de uma certa forma, vamos antropologizar aqueles que nos chamaram de outros. Né? Por exemplo, para os Yanomami, de acordo com o Shaman David Copenau, né, porta-voz do povo Yanomami, no seu livro A Queda do Céu, antes de existir qualquer outro ser, havia o Mama,
e seu irmão Ioase. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, se alguém souber, uma professora Marina, né, souber a pronúncia correta, por favor, me corrija. Né? Então, havia Iomama e Ioase. Iomama criou a terra, a floresta, o vento que agita as folhas e os rios cuja água bebemos. Já Ioase fez surgir na floresta seres maléficos das doenças, os Neuari e os seres da epidemia, né, o Shawara, que como eles são comedores de carne humana. Acontece que Omama queria que todos nós fôssemos imortais. Todavia, Ioase nos introduziu a morte e fez com que estivéssemos sempre rodeados por ela. Então, Copenau afirma que justamente por isso eles chamam os brancos de Ioase Teri, gente Ioase. Né? Ele disse, suas mercadorias, suas máquinas, suas epidemias, que não param de nos trazer morte, também são para nós rastros do irmão mau de Omama. Bom, por outro lado, Ayrton Krenak, né, líder indígena, também grande mestre, em seu livro, está sendo super lido, né, atualmente, tem na Amazon, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele também conta como a epidemia, a praga e a doença vieram junto com os brancos, né. Ele diz mais ou menos assim, abre aspas, o simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou de epidemia, né? Uma mortandade de milhares e milhares de seres. Então, o sujeito que saía lá da Europa e descia numa praia tropical largava um rastro de morte por onde passava. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra bacteriológica em movimento, um fim de mundo. Tampouco sabiam as vítimas que eram contaminadas. Aí ele termina dizendo assim, ó, presta atenção. Para os povos que receberam aquela visita e morreram, o fim de mundo foi no século XVI. Bom, atravessando o Atlântico, nós temos a figura do Iurugu, né? Eu acho que muitos panafricanistas, meus colegas, né, no Facebook, nos grupos, conhecem a nossa querida Marim Bani, no seu livro Iurugu, uma crítica africano-centrada do pensamento e comportamento cultural europeu. Né? Iurugu é uma figura pertencente à cosmologia do povo Dogon, do Mali, da África Ocidental, responsável pela desordem do universo. Então, este é um ser concebido em negação à ordem natural, que então age para iniciar e promover uma desarmonia no universo completo, né? Em uma cosmologia africana, esse é um ser deficiente em uma sensibilidade espiritual. Está perpetuamente em conflito, é limitado cognitivamente e está ameaçando o bem-estar da humanidade inteira. Então, assim, a gente pode dizer que para Marim Bani, os europeus podem ser compreendidos como o Iurugu, o ser incompleto, eternamente imaturo, que procura progredir em uma direção linear, né, da mesma forma que diz o bispo, e, como efeito, causa uma destruição do seu espírito e de sua própria ideologia, né. O bispo, ele sempre diz, né, e retomou a dizer semana passada, como existe uma enorme diversidade de mangas em sua infância, em sua juventude, e como atualmente elas estão sumindo, né, eles nomeiam diversos nomes de manga, diversos nomes de várias frutas, e que tudo está se tornando mono, né. O bispo responsabiliza os colonialistas pela perda de diversidade, como monos, sintéticos, cristãos, eles operam ceifando a diversidade numa visão bispiana, vamos dizer assim, né. Então, em sua dominação e expansão global, são responsáveis pela conjuntura atual, o chamado antropoceno. O antropoceno pode ser mais ou menos definido como essa era, né, que os humanos se tornaram uma força geológica capaz de destruição planetária. Mas não tão somente há um antropoceno, né, essa era de destruição, enfim, há também um antropocego. Esse é um conceito que eu gosto bastante, da antropóloga peruana Marisol de la Cadena, né? Quem me apontou esse conceito foi meu grande amigo, colega Lula, né? E, de acordo com Marisol, o antropoceno seria, abre aspas, um processo de criação de mundo por meio do qual mundos heterogêneos, que não se fazem por meio de práticas que separam ontologicamente os humanos ou a cultura dos não humanos ou a natureza, são obrigados a operar com essa distinção e também excedê-la. Então, fecha aspas, a gente pode pensar, não tão apenas existem aqueles que operam pela destruição do mundo, inclusive o seu próprio, mas também aqueles que rejeitam essa destruição e nem sequer se recorrem a uma distinção de humanos e não humanos. Os destruidores, os antropos que andam ereto e que se auto-intitulam humanos, né, se auto-intitulam humanos e também se auto-intitulam modernos, né, Latour vai dizer que jamais foram modernos, eles são cegos pela sua vontade de destruir e por não reconhecer múltiplos mundos,
Já o antropos desobediente é aquele que inerentemente compõe com os outros. Então, ele é, portanto, não só humano, ele não é apenas humano, né? Então, assim nas Américas, desde o século XVI, o antropocego continua a incluir, segundo Cadena, uma guerra silenciosa, travada contra entidades e práticas mundiais que ignoram a separação, né, a grande separação natureza e cultura. O antropos moderno, devorador de mundos, é caracterizado por imensa cosmofobia. Esse foi um conceito que eu vi pela primeira vez semana passada também, quando o Renato Nogueira, ele está pensando no modo de bispo, né, como a gente gosta de falar, confluindo com o bispo, ele fala assim, olha, somos seres de trajetória, temos várias cosmologias, então, o que a gente pode falar aqui, o que está acontecendo com o moderno, com o auto-intitulado humano, é uma grande cosmofobia, né? São seres que veem limites e não fronteiras de possível diálogo, como propõe o bispo, pensam influências, né? A gente tem que pensar também, como a gente está usando bastante esse termo de influencer na internet, né? Eles pensam influências e não confluências, e procuram desenvolvimento em busca do mono, linear, sintético, e em contrapartida, nós, povos de trajetória, esse também é um conceito bem interessante, né, povos de trajetória, colocado enquanto outros, mas não somente outros, também a outridade, a Grada Colombo trabalha bastante sobre esse conceito de outridade, né, aqueles que possuem todos os aspectos repressivos do eu da pessoa branca, então, muito mais do que colocado enquanto outro, é interessante porque muitos professores de antropologia vão dizer, todo mundo é o outro de alguém, e essa é uma forma... É quase uma forma liberal de entender essa situação, né? Porque existe muito mais do que o outro, existe a outridade, né? E os negros são tidos como a outridade do branco, né? Então, nós, os outros, os colocados enquanto outros, estamos confluindo e, por vezes, transfluindo, né? Procurando envolvimento, não desenvolvimento, e uma intensa biointeração com toda a gente, todas as entidades, todos os seres, né? E aí, outro dia, né, Nego Bispo também me contou que, olha, Jade, índio e negro, eles confluem, né? Porque a gente sabe muito bem o que foi a colonização. Acho que a gente pode dizer que a gente compartilha uma espécie de devir do colonizado, né? Então, para pensar o que o Nego Bispo chama de confluência, ele fala que basta olhar o movimento das águas pelos rios e pela terra, né? Estamos confluindo, estamos em imensa confluência. Não há coincidência, tudo que aqui existe importa e tem motivo, todos é seres, toda a gente. Já a transfluência, né, ele sempre faz a pergunta. Meus colegas bem conhecem essa pergunta, né? Como é que o Rio Paraguaçu chega lá no Nilo? Aí ele explica, e eu vou ler também, porque é simplesmente é muito lindo ele explicando o que é transfluência, né? Ele fala... Olha, transfluência demorou um pouco mais, porque tive que observar o movimento das águas pelo céu, para entender como o rio que está no Brasil conflui com o rio que está em África. Eu demorei muito tempo. Eu percebi que ele faz isso pela chuva, pelas nuvens, pelos rios do céu. Então, se é possível que as águas doces que estão no Brasil cheguem à África pelo céu, também pelo céu, que a sabedoria do nosso povo pode chegar até nós no Brasil. É por isso que, mesmo tentando tirar nossa língua, nossos modos, não tiraram nossa relação com o cosmos. Não tiraram nossa sabedoria. É por isso que nós conseguimos nos reditar de forma sábia, sem agredir os verdadeiros donos do território, que são nossos irmãos indígenas. Nós tivemos essa capacidade porque os nossos mais velhos, que estavam em África, apesar de sermos proibidos de voltar para lá, vieram pela cosmologia. Isso é o que nós chamamos de transfluência. Ele também grita, né, sempre... semana passada falou bastante, né? Olha, a sociedade é cheia de poceiro, nós buscamos comunidades, né? Ele, conversando com o Renato, também acusou a democracia de uma falácia, né? Ele falou, né? Sabe como é que chamam a democracia lá no Quilombo? Burocracia. Eu proponho compartilhamento. E esse compartilhamento é, de fato, uma imensa dificuldade para aqueles, né, os povos sintéticos, né? Nego Bispo, em uma conversa com o mestre Cobra Mansa, ainda chega a propor Cosmangola. Então, ele conversando com eu e o Lula, né, o nosso amigo em Salvador, na praia, com Marina, né, que também está aí. Enfim, ele chegou uma vez e falou assim, que permacultura o quê? Aqui é Cosmangola. E aí, nosso mestre, ele sempre está muito atento a nos orientar, né, prezando pelo cuidado com as palavras. Ele sempre... fala para a gente buscar, né, trilhar uma espécie de caminho orgânico
e não reciclagens sintéticas da academia do que, na verdade, é nosso, né? Então, pensem, né? O que é a permacultura se não uma reedição de um acumulado de saberes de povos de trajetória sistematizados pela academia e também apropriado, onde raramente vemos nossos mestres e mestras que tanto nos ensinam sendo citados, né? Então, o mestre Nego Bispo, ele fala bastante sobre o que é o saber orgânico e a diferença do sintético. O saber orgânico seria aquele que se desenvolve desenvolvendo o ser. O sintético é aquele que pensa o ter, né? Nós, povos de trajetória, né, somos operadores do orgânico e os colonialistas dos operadores do sintético. E ainda fala que grande parte do pensamento dos brancos é sintetizado. O pensamento produzido nas academias é sintético, né, é voltado pela produção das coisas, enquanto... E também, né, essa escrita também é uma forma de um pensamento sintético desconectado com a vida. E o nosso é movimentado pela moralidade, né, ele é mais orgânico, então nosso saber orgânico é o que redita, enquanto o sintético é o que recicla, isso numa opinião bispiana. Também é outro... Não, o bispo nunca falou de opinião bispiana, mas aí eu acho que quando ele chega, né, nos encontros de saberes, os estudantes cotistas ficam super felizes, a gente fica inventando esses outros conceitos novos, né? Então, de fato, o Nego Bispo, ele chega na UNB, no encontro de saberes, dando aula como professor, e ele chega com essa proposta do contracolonial, que é muito interessante, né, que eu estava vendo algumas citações de artigo, como alguns intelectuais, pesquisadores brancos, falam assim que a contracolonialidade é de antropólogo X. Eu fico assim, isso é extremamente perverso, né? Contracolonialidade é a proposta do bispo, né? E ele é citado por muitos antropólogos brancos, mas também de uma forma como se fosse quase um adendo ao descolonial, né? Mas, assim, quando isso chega no ouvido dos estudantes cotistas, negros, indígenas, quilombolas, nas universidades, é praticamente como uma flecha direto no nosso coração, né? Quando ele chegou na UFBA, Salvador, plena capital iorubá, onde nós, estudantes negros e negras, somos uma esmagadora maioria, os encontros de saberes se transformaram em encruzilhadas afro-indígenas, né? Num circuito que envolvia aldeia, quilombo e favela. Como diz o mestre, estamos na chocadeira no colonizador, né? E somos moldados aos saberes sintéticos eurocêntricos. Mas, em desobediência epistêmica, né, nós traçamos múltiplos, como diz o Renato Nogueira, planômenos afro-indígenas. Ele fala planômenos afros, né? E a gente agora, pensando bispo, falamos em planômenos afro-indígenas, né? Bispo, junto com o Renato Nogueira, né, eles me dão muita força para a antropologia, e além da antropologia reversa, eu estava conversando isso com a professora Marina, né? Mas para traçar um movimento que coloca o branco como específico, como étnico, né? Antropologizar, de fato, o branco, né? Para pensar drible, para pensar conceitos como denegrir a antropologia, pensar afroestratégias, mandinga. Então, fazer pesquisas não sobre ou de comunidades, mas ao lado de, né? Como me guia Urânia, que também é pós-graduada na PPGA. Então, nossas pesquisas não é objeto de estudos, né? E sim pesquisas centradas em sujeitos e sujeitas. O quão dolorido é para nós, estudantes cotistas, né? E foi para mim durante meu processo de formação como antropóloga, como estudante, e ainda é extremamente dolorido. Me deixa com inúmeras crises diárias de ansiedade, né? Ler os textos, né? Principalmente em antropologia, que afirmam a nossa inferioridade intelectual. Assim, os professores são bem resistentes com os textos que eles passam, né, os que eles chamam de clássicos, sendo que clássico, esse termo clássico pode ser extremamente relativo, né? Sermos constante objeto de estudos, inclusive dos próprios professores, né? Existem professores que estudam negritude, África, e nós estamos ali, e é aquela relação que já é uma relação de poder, né, professor e aluno, não é problematizada também como nós somos objetos daqueles estudos, né? Então, eles são sempre o que a Grada Quilomba fala, né, dos corpos que se estão marcando, que se colocam como universais, né? A humanidade, nessa dialética, ela é sentida na branquitude, né?
Isso, nossa, a Marine Banick é interessante, né? Quando você lê o livro da Marine Banick, você vê que ela tá falando antes mesmo de muitos antropólogos considerando clássico, coisas muito próximas, né? Ela fala que a antropologia não é simplesmente uma filha do imperialismo, a gente tem isso sempre fala, a antropologia é filha do imperialismo, filha da colonização. Mas ela é muito mais que isso, ela é a própria manifestação do ethos europeu, né? É por isso que ela vai dizer que os antropólogos não estudam a si mesmos, mas nem suas origens culturais de direito, né? São politicamente, né, de superioridade, da supremacia branca, permite que eles estudem sempre os outros e não sejam estudados, né? Então, sala de aula, inúmeras vezes, se tornaram colônias metafóricas. Eu usei esse termo uma vez e a Nanda, que está assistindo, ela falou assim, nossa, isso é assim que eu me sinto, né? Sala de aula se tornam colônias metafóricas quando nós somos, aqui no presente, jogados no passado colonial, né? Quantas vezes nós, negros, indígenas, temos nossa capacidade intelectual questionada, praticamente diariamente, assim, eu acho que eu nunca entrei um dia na universidade que não houvesse aquela coisinha assim que tivesse questionando minha capacidade intelectual, né? E essa questão da colônias metafóricas, ele é um conceito da Grada Quilomba, né? Ela é psicóloga e ela vai analisar justamente isso, né? Como essas memórias traumáticas nos colocam no passado colonial, que na verdade a história colonial nunca acabou. Ela não acabou cronologicamente, ela continua operando. Então, segundo Grada Quilomba, essa grande psicóloga super influenciada por Fanon, e é uma das pensadoras mais atuais recentemente, né? O colonialismo não é algo cronológico que terminou. Para ela, né? Ele deixou 3 grandes crises, né? Que foi justamente sobre o que a história colonial se baseou, né? Primeiramente, a desumanização e marginalização de certos corpos, que são tidos como desviantes ou o inimigo inconciliável. Esse inimigo inconciliável é um conceito de Batista, conceito brasileiro. Não. Então, nessa desumanização e marginalização, o colonialismo coloca ou tira humanidades de corpos, causando uma grande crise atual, que é a da democracia, dos direitos humanos, né? Quando alguém é colocado fora dos direitos humanos, não há democracia. E é engraçado porque, recentemente, né, o Silvio Almeida disse algo parecido, acho que foi no Twitter, né? Ele falou que negar a relação do liberalismo e da escravidão está no mesmo nível do terraplanismo e das campanhas anti-vacina. Né? Angela Davis também sempre pontua que vivemos sobre um capitalismo racializado. Né? O que é a divisão internacional do trabalho, se não a divisão racial do trabalho? Quilombo aponta uma segunda grande crise atual, que também foi a base do colonialismo, que é a exploração absoluta a partir do trabalho dos corpos tidos como desviantes, circularmente marcados, né? Então, esses corpos circularmente marcados, eles têm que trabalhar a terra e dela tudo tirar, né? Para o colonizador, a quem tudo pertence, né? E tudo pode se transformar em capital, tudo se transforma em dinheiro, pode se destruir tudo, capitalizar tudo. Então, assim, nós temos a atual crise ambiental, que é uma continuação do projeto colonial. Então, por fim, a terceira crise, né, e também super importante, que é a militarização de todas as relações humanas. Quem pode passar para onde, né? É o controle e a manutenção das relações humanas através da guerra, através das armas, através da militarização das relações. Como nós podemos enfrentar tudo isso, né? Então, o mestre Nego Bispo me disse, que falou com Boaventura de Souza Santos, ele sempre conta essa história, né? Eu acho que quem conhece Bispo, ele sempre conta essa história. Pesquisador, premiado, português, né? Então ele chega para Boaventura e fala assim, olha, vocês brancos, vocês têm que ser descoloniais, mas vocês não precisam vir aqui no Brasil nos falar como fazer isso, né? Vai ensinar o seu povo. Deixar de ser colonialista, aqui a gente se resolve. Então, semana passada também, né? Ele disse que só quem pode ser contra-colonialista somos nós, povo de trajetória, né? E ele fez uma metáfora muito interessante. Quando você constrói uma barragem, ele disse, né? Você coloniza todos os seres daquele território. Né? E se você se arrepender um dia e você simplesmente quebrar a barragem, você vai resolver os problemas dos ribeirinhos? Não vai, né? Quem pode resolver os problemas dos ribeirinhos são os próprios ribeirinhos. Mas,
né, essa questão interna também não é suficiente, né, porque a gente sabe que a gente, internamente no Brasil, nós vivemos uma imensa colonialidade interna, e também nas academias, nas universidades, nós temos o epistemicídio, que omite e também usurpa, né, nossa contribuição intelectual. Por isso, né, nós, negros, negras, indígenas, somos contracoloniais. E o que seria, então, esse contracolonial, né, que eu estou falando, então? O bispo, ele vai definir o contracolonial como um processo de enfrentamento entre povos, raças e etnias em confronto direto no mesmo espaço físico geográfico. Esse é um conceito bem diferente do descolonial, né? Vejam aqui que a disputa e o enfrentamento, ele não é, hora alguma, camuflado. A gente está falando aqui de um posicionamento político constante, né? Está falando de enfrentamento de povos e um confronto direto, o tempo inteiro. Mas, eu vejo que algumas pessoas colocam dessa forma, mas não, a gente não está falando de um estudo que envolve engajamento político, de uma antropologia de engajamento político, né? Nós somos engajados porque precisamos ser engajados para existir, né? Ou seria mais uma intelectual negra adoecida falando o mesmo conhecimento sintético que só vai favorecer a branquitude, né? Eu estarei deixando a branquitude me moldar. Então, o conceito de contracolonial, ele é super aclamado no Brasil inteiro pelos cotistas, o país inteiro, assim, não tem um cotista que você fala assim, contracolonial, meu Deus, que é isso, né? Justamente porque faz jus à nossa realidade, né? Nas universidades, onde somos constantemente desacreditados, inclusive pelos ditos descoloniais. E, assim, eu estava travando essa conversa com o meu colega Lula, né? A gente escreveu um artigo sobre isso, o Manifesto Contracolonial, que vai sair no livro de Estudos Descoloniais no Brasil sobre isso. Também temos o livro, junto com a professora Marina, que eu e ela estamos organizando, sobre a contracolonialidade, né? Confluências afro-indígenas. Mas também não somos os únicos, né? Não somos somente nós que usamos o termo bispiano, contracolonialidade, que estamos falando isso, né? Você vai encontrar inúmeros artigos de pessoas negras indígenas falando, olha, o descolonial tem sérios problemas aí. Vocês dão meia voltinha, né? Vocês têm muitos problemas sérios que precisam ser refletidos, né? O tempo inteiro, nosso trabalho dentro da academia, e não somente de nós, estudantes, mas também de professores, a grande referência de professora negra, né? Para mim, eu só tive uma na universidade, que é a Angela Maria, né? Eu tenho muito carinho, minha amiga, né? E ela também tem um artigo, né, publicado falando sobre as inúmeras violências que ela sofreu dentro da universidade, né, mesmo estando no lugar de professora, né. Então, nossos trabalhos são o tempo inteiro tidos como não científicos. Eu lembro que a gente teve a REA ano passado, né, dezembro, em Salvador, e estávamos justamente falando sobre várias coisas interessantes, ações afirmativas, e no final, uma professora branca virou pra gente e falou assim, nossa, vocês têm que publicar artigos sobre isso, porque vocês não publicam, nossa, foi linda essa mesa, estão falando de tantas dificuldades que vocês enfrentam, porque vocês não publicam. Aí eu falei, nossa, eu já tentei publicar várias vezes coisas do tipo, mas assim, muitas coisas são barradas, né? Tem um viés do nosso trabalho que não é aceito por quem está corrigindo. Aí ela falou, não, mas regras da BNT, eu posso te ensinar. Eu falei, nossa, eu acho que eu não sei regras da BNT. Tudo bem, né? Mas assim, ela estava reclamando, eu que sou uma mísera pós-graduanda, até então estava ok, né? Mas aí acabou a ré e ela foi falar de regras da BNT para a professora Ângela. E aí eu fiquei assim, nossa, a professora respondeu de uma forma extremamente elegante, né? Fingiu que nada estava acontecendo e saiu. Porque se fosse eu acho que eu tinha falado um monte de coisa, só fiquei abismada, assim, parando, vendo a situação dela, de uma professora falando com uma professora extremamente renomada, explicando regras da BNT, assim, literalmente, assim, um absurdo, né? Então, nós somos o tempo inteiro desacreditados, somos tidos como militantes, identitários, e eu não suporto, honestamente, a palavra, né, esse último conceito, identitários. Militante já é péssimo, né, porque vem o quê? De onde vem? Vem de militar. Pode falar de revolucionário, né? Mas militante também não contempla, né? É uma questão de existir. Para eu existir neste mundo aqui agora, eu preciso falar de política.
Não existe, a academia ela finge que ela consegue ser neutra, mas neutralidade é um fraude universal que a branquitude usa para usar essa voz universal. Mas você vê os textos, né, de pessoas brancas, inclusive tem vários professores, estudantes, cotistas analisando esses trabalhos, e você vai ver que tem um viés ali. Nada é neutro, né? E identitário me incomoda também porque ele opera de uma forma como se classe não fosse uma identidade fraudada enquanto universal pela branquitude, né? Que faz alianças no globo inteiro. Então, a classe também é uma identidade, né? Novidade, né? Para quem não sabia disso. Ela é uma identidade e ela é sentida na forma do homem branco, né? E isso permite que o homem branco seja protagonista. Que bom, por isso que ele coloca como se fosse universal. Não é, né? Subimperialismo, frequentemente, né? São alianças, actos narcísicos da branquitude por todo o globo. A mesma branquitude colonialista brasileira, que genocida a população negra indígena aqui, né, comandou um exército para matar pretos e pretas no Haiti, em nome de uma suposta pacificação. Sim, a gente pode dizer que foi uma relação desigual com os Estados Unidos, com a França, totalmente. Mas, né, a gente não pode parar, analisar somente. Perceba, quando a gente analisa assim, uma face, a gente não consegue adentrar na complexidade que é a conjuntura real, né? Alguns professores também têm a audácia de dizer que não sabemos escrever publicamente em sala de aula, né? Isso aconteceu com um grande amigo meu, e na verdade ele era um poeta renomado. O professor disse que ele não sabia escrever, e esse foi bizarro aquela situação, né? Então, a branquitude, né? Se estamos na pós-graduação, contrariando todas as estatísticas, né? Que vão dizer que a cada 23 minutos, um jovem negro será assassinado pelo Estado, que eu, né? Com o mesmo nível de escolaridade, com o em branco, receberia apenas 28% da renda dele, é porque somos uma excelência negra. Esse conceito muito utilizado nos Estados Unidos, mas de fato, é incrível, porque para chegar em certos espaços, a pessoa negra ela tem que fazer 1001 corres a mais, né? Professor, né, quando seu estudante, você sabe que seu estudante, o homem negro, ele tem 147% mais chances de ser morto do que o seu estudante branco. Sabe o que isso significa na vida real do seu estudante negro, né? Nós somos interpelados constantemente, pelo que eu vou chamar na minha dissertação, do dispositivo da sobrevivência. Então, em nossa sociedade eurocêntrica, né, ocidental, tornar-se humano significa ser ou não branco. Então, eu tive colegas que passaram por situações de estarem passando fome de manhã na sala de aula, né? E ainda assim, frequentemente, são os que mais contribuem para o debate de sala de aula. E ainda assim, frequentemente, serão os que mais são perseguidos, né? Com notas inferiores, por vezes sem motivos nenhum concreto, né? Isso aconteceu na UFBA, né? E está tudo muito bem documentado. Então, são vários, né? E aí parece que eu levei o debate para um lado pessoal, que é como diria a branquitude, mas não é. Porque eu falo tanto dessas vivências que parecem pessoalizadas, mas quando você pega e junta e percebe que são vários professores, estudantes negros indígenas que falam que passam isso na universidade, você vai ver que a virada ontológica ou descolonial, ele também é volta. Né? Principalmente quando os descoloniais, eles vão alegar que há uma grande colonialidade do poder, o padrão de poder global, capitalista, literalmente raça, se tornando central para a classificação da dominação, né? Eles trazem a América Latina para o debate do sul global, sem pensar a branquitude internamente, né? Como, né? Nossa, descobriu agora que raça é importante para o poder da dominação mundial. Vocês são, o que é que vocês são? As pessoas que estão na frente desse debate, elas são o quê? Internamente. Quando chega nos Estados Unidos, você tem o preconceito de origem, você é latina. Mas aqui dentro, aqui agora, não é também a nossa branquitude internamente, né? E um outro grande problema que, junto com o Lula, a gente refletiu sobre essa situação, é como... no mesmo momento em que se concretizavam os estudos descoloniais, que inúmeros artigos disseram que faltava o debate do Brasil, mas o Brasil não entrou nesse debate, não entrou, sério. No mesmo período, em 1980, nós tínhamos Lélia Gonzalez, antes da discussão colonial na América Latina, com a ideia de América Latina.
ela estava propondo o pensamento da mefricanidade, né? Tem um artigo de 1988 dentro do Brasil, a discussão do português em 83, a importância fundamental do combate ao mito da democracia racial, que era reconhecida pela academia e pela esquerda como uma possibilidade, né? Nessa mesma década, Abdias Nascimento, Quilombismo, né? Uma obra extremamente aclamada, extremamente importante. Beatriz Nascimento, também nessa mesma década, que diziam que não tínhamos contribuição para o pensamento descolonial. Beatriz Nascimento, ela apresenta articulações do conceito da prática do quilombismo dentro da universidade e também de como cada um de nós carregamos esse quilombo dentro dos movimentos sociais, né? E aí, mais recentemente, nós temos o Nego Bispo também, mas que eu digo mais recentemente numa ordem de publicação, né? Mas o Nego Bispo, ele também está falando isso há muito tempo. Ele retoma, né? Vamos dizer assim, né? Uma ordem cronológica de publicação, a cosmovisão quilombola como prática do bem viver e não do viver bem, né? Ele faz a diferença do bem viver, que nós, povos de trajetória, buscamos do viver bem, é diferente, e da luta contra a colonial. Então, ele fala, né, sobre essa visão da luta de classes. Eu vou ler rapidinho o que ele fala aqui. Abre aspas. Não é através da luta de classes que as coisas vão se dar, pois a luta de classes é europeia, é cristã, monoteísta, né? Não trata povos, comunidades tradicionais como categorias marxistas, como trabalhadores, desempregados, revolucionários. Essa linguagem simplesmente não é nossa, ela é uma linguagem eurocristã colonialista, né? Alguns pensadores do Piauí escreveram muito bem sobre os quilombos, mas na perspectiva do marxismo, ele vai dizer, isto me incomodou, penso na nossa caminhada desde dentro do navio negreiro, saiu primeiro o navio negreiro, eis o primeiro quilombo. O primeiro aquilombamento foi ali dentro, com pessoas reagindo, jogando-se dentro do mar, batendo e morrendo. Aí começou o quilombo. E Marx ia existir naquele tempo. O que Marx tem a ver com isso? O que Marx disse, Palmares já tinha feito 200 anos antes. Acho que Marx tem seu papel lá na Europa. Como dizemos no sertão, cada quem no seu cada qual. Fecha aspas. E isso, minha gente, é ser povo de trajetória, né? Semana passada, o Nego Bispo também disse que Marx, linear, sintético, eurocentro, era mais cristão do que o próprio Jesus Cristo. E que a direita e esquerda são membros do mesmo corpo. Direita e esquerda, membros do mesmo corpo. Isso é super importante de pensar. Ele vai dizer como elas também operam tendo a raiz no mesmo problema. O Estado, o trabalho, as análises, o que eles usam como análise, né, a base é a mesma. Bom, em confluência, né, a Marisol, que vai pensar o antropocego, ela vai dizer que o extrativismo, né, por mais que possa trazer essas preocupações ecológicas internas, ela vai dizer, abre aspas, tornou-se um componente central das estratégias econômicas de todos os governos da região, esquerda e direita, sem exceção. Talvez a única diferença seja que, enquanto os primeiros declaram que preferem executar a própria extração, os últimos abrirão seus territórios de forma decidida para empresas transnacionais. Fecha aspas, né? Qual é o resultado do extrativismo, senão a atual crise ambiental, que é a continuação do colonialismo, né? É a colonialidade operando. Bispo diz em nossas conversas, né, e eu acho extremamente poético quando ele diz isso, né, vejam, meu culto é a roda, minha dança é uma roda de samba, meu pensamento gira, meus cabelos crescem em caracóis girando, né, em formato circular. E justamente por isso, né, que para compor possibilidades contracoloniais, precisamos de beber cosmologias outras, tidas como outras, né. Nego Bispo sempre fala, o debate agora é cosmológico, ele sempre encerra um debate dizendo, o debate agora é cosmológico, é cosmopolítico, né? O mundo eurocentrado está falido, então propomos múltiplos, diferentes, infinitos planos de imanência. Então, acho que agora eu vou focar minha fala, rapidamente já finalizando, em uma cosmologia ou um cosmosentido que poderíamos pensar juntos, né, de uma forma afroperspectivista, né. No Brasil, década de 80, pensando em saúde reprodutiva, feminismo negro, né. O feminismo negro, por exemplo, impulsiona a possibilidade de reflexão
a partir de si, confrontando a ideia de mulher como um outro absoluto do homem, né, destituído de humanidade. Então, o feminismo negro ele ainda buscava um ponto de imanência não colocado na civilização europeia e sua episteme. Atualmente, nós temos o mulherismo africano, que se o feminismo negro já faz isso, o mulherismo africano, ele pensa a África no centro e parte daí, né? Nesse sentido, eu estou ao lado do Renato Nogueira, em seu célebre artigo, quem não conhece, por favor, leia, Denegrindo a Filosofia, o pensamento como coreografia e conceito afroperspectivistas, do qual, na minha dissertação, eu pensei o ato de driblar dificuldades de umas negras, né? Para Nogueira, a coreografia e o drible são ingredientes que tornam possível alcançar o alvo do pensamento, manter a si mesmo em movimento. Então, o drible, ele faz parte do que ele chama de 3 teses básicas que formam a imagem do pensamento em que está assentada a filosofia afroperspectivista, que consiste, basicamente, em várias perspectivas de matriz africana. Ele vai dizer que a afroperspectividade é um plano de imanência, né, e seu solo é uma roda, é um terreiro. É uma retroalização contínua, interrupta, de uma dinâmica africana criativa, que dribla, ginga, né, para se constituir. Ele vai dizer, abre aspas, a afroperspectividade é um plano de imanência e seu horizonte é desprovido de transcendência. Os movimentos infinitos são imanentes, nada vem de fora, tal como no panteão dos deuses de Yorubá, o plano é unívoco. Bom, nessa obra, né, o Nogueira nos apresenta a filosofia afroperspectivista a partir da sua inquietação mediante a falta dentro da filosofia, de artigos, monografias, dissertações, né, teses, livros, que trabalham com os temas da filosofia e história africana, afro-brasileira e indígena junto, né? Então, dessa forma, com muitos detalhes, por meio de uma profunda análise, é realmente um trabalho muito denso, né? Nogueira, ele procura realizar um construtivismo a partir de traçados, invenções e criações de devires negros. Ele é muito influenciado por Deleuze e Guattari, né? Compreende que cabe à filosofia inventar conceitos e que estes só podem ser avaliados em função dos problemas aos quais eles respondem e do plano sobre o qual eles ocorrem, né? Por isso, o autor realiza o exercício de procurar intersectores da filosofia afroperspectivista. Ele vai pensar a capoeira, o samba, o zulu, a quilombagem, a vadiagem, cungada, pagode, candomblé, né? A escolha desses intersectores, ele se baseia na ancestralidade, pois numa filosofia afroperspectivista, a ancestralidade é alvo do culto do pensamento. Né? Então, a ancestralidade é fundamental para qualquer cosmologia, filosofia afroperspectivista. A partir desse ponto de vista, Nogueira busca o plano de imanência, o planômeno da filosofia, né, que para ele se assemelha à roda. Da mesma forma que o bispo vai falar sobre a gira, né, como tudo nosso gira. Muito mais do que a bandeja ou a taça, né, pensada por filósofos ocidentais, né. Em uma afroperspectiva, né... Democracia é o caralho! Tem uma afroperspectiva de estar um pouquinho ali no todo, né, para ter um áudio no Eu já uso. Pronto. Bom, vou continuar. Então, numa live outro dia no projeto, eu acho que... Tirou minha calcinha e meteu congelado no ar-condicionado. Não quero um ventilador, tá calor. Não tem uma forma de vocês desligarem todos os áudios das pessoas, tipo, travar quem tá coordenando. Não dá pra... não sei, daqui dá pra muita pessoa. Por favor, desliguem os vídeos. Os participantes, por gentileza. Microfones e vídeos desligados, por gentileza. Eu acho que quem está coordenando a mesa pode travar os áudios de todo mundo. Aí vocês ficam atentos a isso. Isso, foi uma invasão, mas eu já retirei da sala. Eu estou atenta, só que tem um tempinho, eu não consigo retirar todos ao mesmo tempo. Tá? Então, mas eu estou tirando, pode eu removo eles da sala. Uma amiga me disse que isso tem acontecido bastante, infelizmente, nas lives.
Bom, eu vou continuar. Então, no projeto Yoruba Banto, eu acho que faz um tempo, né? Não lembro quanto teve uma live com o Nogueira. Ele vai propor a ideia de cosmopaladar. Então, ele vai dizer que, pensando em Sophie Ololê, ai, gente, eu não sei se estou pronunciando o nome dela certo, mas ela é muito importante. Para ela e para ele, Orunmila é o primeiro filósofo, né? Ela vai comparar Orunmila e Sócrates. Aí ela fala, Orunmila é o primeiro filósofo e ele é sábio porque ele sabe cozinhar. E olha como isso tem muito a ver com nossas cosmologias, né? Do terreiro, enfim. E Exu vem como primeiro. Se a epistemologia, ela é por vezes entendida como uma cosmovisão, né? Em uma afroperspectiva, a gente pode dizer que também tem um cosmopaladar. Nessa dinâmica, a gente pode, então, entender que conhecer, segundo Nogueira, é uma relação de se nutrir do mundo, uma vivência que se relaciona pelo gosto pela vida. Conhecer tem uma relação direta de manutenção da vida, do axé, do equilíbrio. Tem vários artigos que vão falar sobre cozinha afro-brasileira, cozinha baiana, né? De como quando a baiana está cozinhando, ela está imitando todos os axés. Não tem, inclusive, nada que eu escrevi de bom na vida que eu não estivesse pensando quando eu estivesse cozinhando, né? A cozinha é fundamental. Então, uma epistemologia como um paladar também acompanha um trato do mundo, né? Todas as artes sensoriais, né? Compondo um cosmosentido, de uma forma mais ampla. E o cosmosentido, ele não é separado da razão. Né, a divisão ditocômica ocidental, que costuma colocar pessoas negras ao mundo dos sentimentos, né, e o eurocêntrico da razão, por isso que nós só temos vivências e somos identitárias, né, não enquadra no pensamento afroperspectivista, né, muito menos no pensamento iorubá. E sobre isso, nessa mesma live no Yoruba Banto, né, o meu grande amigo, a pessoa que eu tenho muito carinho, Josevaldo, eu não sei se é para você esse nome assim, Josevaldo, depois você me perdoe, viu? Ogando e Leia Shell Malage, ele me orienta, né, dizendo que a separação de natureza e cultura, ela não se apresenta para os iorubás, né, porque tanto o Aie quanto o Orum são planos materiais. E isso se repetir também em várias cosmologias indígenas, né. Para elucidar seus conceitos, Nogueira trabalha com uma série de comparações, usando movimentos corporais que constituem os conceitos, né, que ele vai chamar de Devi negro. Então, por exemplo, enquanto Nietzsche convoca Dionísio em confronto com Apolo para imaginar o conceito filosófico, Nogueira vai buscar Exu, né, Deus do acontecimento, não necessariamente uma convocação religiosa, mas também, não como só, mas junto, né, mas também, principalmente, como invocação filosófica, né? Quando você vai em direção ao planômeno, para a perspectivista, você volta com olhos vermelhos, porque lá está Exu, né? Então, realizando o mesmo movimento, ele vai dizer que ele vai rejeitar a coruja, por exemplo, como animal símbolo da filosofia, e vai procurar a galinha da Angola. Então, na visão de Nogueira, essa escolha pela filosofia afroperspectivista é necessária, uma vez que a filosofia ocidental, e aí eu vou dizer, não somente a filosofia ocidental, né? Toda a academia, do jeito que ela é estruturada, deixa de lado muitos problemas que considera desqualificados. Enquanto para a filosofia afroperspectivista, qualquer problema pode ser trabalhado filosoficamente, né? Ele vai dizer que seu campo de investigação pode ser mais ou menos a frase, o bagulho é doido, o processo é lento, né? Ou então, como a professora Anja vai falar em seu livro com o movimento hip hop em Floripa, o chão tá liso, né? E o caminho é longo, o chão tá liso, né? Então, vejam, o ponto de imanência afroperspectivista é essencial para contracolonizar da forma bispiana, né? É uma forma de contracolonizar nosso pensamento, é uma forma de falar de opressões históricas vivenciadas pela população negra indígena, é uma forma de existir dentro da universidade, né, pensando que clássicos, né, que também são nossos clássicos pode ser uma coisa extremamente relativa, né, e é extremamente importante. Então, que mundo nós queremos viver no pós-pandemia? A gente está pensando sobre isso. Então, vamos chegar na raiz do problema, né, que é o mundo que estamos enclausurados, né? Estamos enclausurados de uma forma que o seu Mateus me orientou, né? Que tipo de relação nós queremos ter com todos os seres, todas as entidades ao nosso redor? O bispo sempre fala que nosso saber é um saber ancestral, né? Nós somos detentores de saberes orgânicos e já sabíamos antes de entrar na academia, né?
Assim, essa fala do bispo, ele falar isso, me lembra muito seu Mateus de Aleluia, não sei quem conhece Mateus de Aleluia, mas ele é um grande músico praiano, né? Participou de Comans, e tem vários vídeos lindos dele no YouTube, né? E ele me disse uma vez, conversando comigo e com o Lula pelo telefone, eu acho que foi semana retrasada, semana passada, né? Ele falou assim, Jade, na academia você sempre esteve, abre aspas. E disseram que você entrou na academia, na verdade você já sempre esteve lá, né? A vida toda sempre foi uma grande academia. Quando você entrou nesse mundo com o Lula, que é meu colega que estava ouvindo, né? Você saiu de uma academia e nem se lembra dela. E nesse princípio que eu penso que nossas academias ortodoxas e as ditas mais evoluídas, a gente não parou para pensar, talvez em um momento desse, em que o mundo nos forçou a ficar dentro de um grande casulo, todos tivemos que ficar dentro de um grande roncó. Veja a escolha de palavra dele, né? Então, até quem não acredita em feitura está sendo feita a cabeça. Todo mundo tendo que ficar recolhido. Isso foi o que ele disse pra gente, né? Então, como o Nego Bispo fala, começo, meio e começo. Não há fim para um pensamento que gira, né? Por isso, para girar esse pensamento que eu estou falando agora, né? Eu vou finalizar minha fala falando de... indicando um grande livro que eu gosto bastante, um dos meus livros favoritos, né, que é Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, também, claro, o livro do mestre Nego Bispo, né, mas, assim, a Grada é bastante importante, porque ela está partindo de um lugar bem diferente do bispo, né, que bispo, enquanto o bispo está recusando a universidade, a Grada está dentro, né, e aí a gente tem uma mudança na universidade, de fora para dentro, de dentro para fora, né. A Grada, ela trabalha bastante o conceito de trauma colonial, de descolonização do eu, mas também uma coisa que eu gosto muito, é um certo didatismo, para falar com o branco, né? Ela fala sobre caminhos da branquitude com racismo. E seriam 5, né? Regressão, reconhecimento, culpa e reparação. Ela também trabalha performance, é super influenciada por Fanon. Seu livro se tornou o livro mais vendido na Flip de 2019, mas eu ainda sinto que a branquitude lê pouquíssimo a Grada Quilomba e ela é tão incontornável. Então é isso, eu estou finalizando minha fala. Muito, muito obrigada. Estou extremamente honrada de estar participando aqui hoje. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Cadê? Alan? Com a palavra, o moderador, Alan. Primeiramente, Jade, eu acho que te pedir desculpa pelas intervenções deselegantes, para não dizer qualquer outra coisa, né, que a gente sofreu. Infelizmente, isso tem acontecido em alguns outros eventos, né, mas, como eu disse no chat ali, isso reforça a necessidade da gente continuar, a necessidade de estar lutando, de estar aqui, né, porque se essas pessoas se dão ao trabalho de vir sabotar esse tipo de evento, esse tipo de fala, né, esse tipo de reunião, é sinal que eles estão incomodados com aquilo que vem sendo produzido, que vem sendo colocado, que vem sendo dito por todos aqueles que se identificam ou que simpatizam, enfim, com as questões que nós estamos aqui abordando. E dando sequência, eu acho que a tua fala no início ali, que tu disse que traria muito mais questionamentos, né, incomodações, nos deixar inquietos, você conseguiu com um extremo êxito, porque realmente são conceitos, categorias, falas que você traz que realmente nos fazem refletir acerca de muitas coisas que pretensamente nós sabemos, mas que de alguma forma esquecemos ou entendemos, né, de forma um tanto equivocada às vezes, né. Essa questão que você trouxe, né, da direita e da esquerda serem membros do mesmo corpo, né, isso realmente é uma ideia fantástica, porque hoje parece que tudo está polarizado, né, tudo vai aos extremos, e isso faz a gente refletir acerca das nossas falas, dos nossos conceitos, dos nossos valores, né. Então, eu particularmente saio desta live, né, dessa reunião, realmente boquiaberto. Eu acho que a tua fala é uma fala extremamente potente,
extremamente rica em saberes, né, tem uma trajetória fantástica. Hoje à tarde a gente conversou um pouco sobre a tua trajetória, né? Fico contente de forma muito especial por saber um pouco da tua trajetória, em especial por você ter participado aqui da Unipampa Santana do Livramento, embora você não tenha ficado aqui e tenha ido embora por alguns motivos muito chatos, né? Mas eu acho que tudo isso reforçou a tua luta, reforçou a tua visão de mundo, te deu a noção de que realmente você tinha que se engajar nisso que você acabou se engajando. Então, assim, né, acho que Deus não escreve certo por linhas tortas, como eu diria, né, dentro da máxima católica, mas aqui você, com propriedade sobre a cosmovisão afro, deve ter um ditado mais conveniente para o momento. Mas, enfim, a gente fica realmente muito maravilhado. Então, aqueles que quiserem fazer os questionamentos agora, não sei se, de repente, o professor Robert Lane, nosso reitor, a professora Marta, nossa coordenadora da DAF, querem fazer algum pronunciamento antes da gente abrir para a rodada de perguntas? Oi, Alan. Oi, Jade. Oi. Não, a minha ideia seria, Alan e Jade, entrar na fila ali das perguntas. De minha parte, eu estou satisfeito e já aproveito, já que tu me deu a palavra, para cumprimentar a Jade aí pela exposição. Trouxe coisas muito interessantes aí do bispo, dos quilombolas, que a gente aqui ainda não deveria, mas ainda não estamos apropriados a toda essa história da nossa ancestralidade. Mas eu vou me manifestar depois nas perguntas, pode ser, Alan? Perfeito, então, professor Roberlin. Tá, obrigado. Professora Marta? Alan, Jade, estou aqui interagindo com tudo que foi falado, né, refletindo. A Jade traz contribuições importantes aqui para a nossa reflexão, mas eu vou, como o professor Robert Lane, depois interagir ali com algumas perguntas, algumas inquietações que ficaram, né, prefiro ficar refletindo em várias questões novas, né, que ela traz para o debate e para esse nosso pensamento, né, de como desconstruir muitas coisas, de como interpretar tantas outras coisas, né, no atual contexto, enfim. Ok, professora, muito obrigado. Então, quem quiser fazer os questionamentos, a gente pode começar a fazer inscrições. Eu vi que algumas pessoas fizeram no chat, só que o chat se movimentou muito rápido, eu não consegui acompanhar. Então, assim, se as pessoas puderem, né, refazer as perguntas, eu ficaria agradecido, tá bom? E eu acho que enquanto as pessoas começam a fazer as perguntas ali no chat, eu gostaria, de repente, já de que você falasse um pouquinho mais, porque eu adorei o conceito, a ideia, né, da questão do povo de trajetória. Se você pudesse falar um pouquinho mais para a gente. Eu acho que é bem complexo falar sobre. Estamos, não é tentando tirar, né, mas mais ou menos é uma proposta para aquela ideia que seria comunidades tradicionais, né? Então, tradicional é uma categoria bem controversa, né? O que é tradicional? Seria todos os povos que não estão vivendo que nem os ocidentais? Então, é uma categoria que é bastante questionada, principalmente pela antropologia, e aí temos essa proposta, né, que é o povo de trajetória. Então, todo mundo tem trajetória, a verdade é essa, todo mundo tem trajetória, todos os povos têm trajetória. Mas nem toda trajetória sustenta certas atitudes, né, e esse é o caso do contra-colonialidade, né, esse é o caso de como, por exemplo, é muito sobre protagonismo também, é assim que eu entendo, por exemplo, quando a gente está naquela situação do antirracismo ou antifascismo, né? O que doeria na esquerda branca, naquele momento, falar de antirracismo?
O mundo inteiro fazendo protestos antirracistas, e aí o Brasil deu chilique, deu calandu, né, como a gente fala, e quis falar de antifascismo. Tudo bem, o fascismo, ele é racista, né, mas não necessariamente o movimento antifascista brasileiro é antirracista. Isso é muito nítido. Isso tem muito a ver com o que a Grada vai falar sobre o comportamento regressivo da branquitude, de se irritar, de não estar protagonizando e redirecionar, né, para si, né, de novo, todo o debate. Então, é muito sobre isso, né, também teve aquela situação no início do governo Bolsonaro, não lembro quem falou, né, que são vários nomes, sai gente, entra gente tão rapidamente, e a pessoa, né, o homem branco lá, disse que, agora empregada doméstica viaja para Disney. Terrível. E aí o que aconteceu? Rapidamente, muitas pessoas da esquerda ficaram o tempo inteiro comentando, divulgando, falando, olha, tá vendo? Ele tá falando de você, classe média. Né? Essa coisa do outro, né? Para a esquerda, a direita é seu grande outro. Então, houve uma apropriação, né? É tipo, gente, a gente sabe no Brasil que mulher branca nenhuma é confundida com empregada doméstica. Quem é que é lida socialmente no Brasil com empregada doméstica? De quem ele estava falando? Ele estava falando de mulheres negras. Qualquer mulher negra que já viajou de avião sabe como é que é extremamente tenso esse momento, né? Pessoas pedem para mudar de banco, se limpam. Então é disso que eles estavam falando. O que doeria naquele momento de ouvir o que as pessoas negras estavam dizendo sobre como se sentiam ofendidas com o que ela fala? O que doeria naquele momento de falar de um antirracismo? Mas antirracismo não consegue contemplar e ir profundamente na raiz do problema. Será? Se a gente tem um capitalismo racializado, o antirracismo se a gente opera isso como luta cosmológica, ele é capaz de mudar todo um sistema, toda uma estrutura. O racismo é estrutural, o capitalismo é racializado. Né? Então é isso que eu entendo. Todo povo tem trajetória, mas nem toda trajetória sustenta certas falas, sustenta certas atitudes. É isso que eu entendo. Mas essa é só a minha interpretação, né? E aí, então, acho mais seguro você perguntar para o bispo. Mas é isso que assim funciona a confluência de pensamentos. Ela gira, ela não tem uma exatidão categórica, né? É uma confluência, uma troca, uma composição conjunta, né? Por isso que ele é relator de saberes. Está relatando saberes de toda a comunidade. Fantástico. Depois nós teríamos aqui a pergunta da Cici, que ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre a diferença entre decolonialidade e a contracolonialidade. É interessante, né? O bispo ele vai fazer várias metáforas para falar sobre a descolonialidade, né? Ou decolonialidade. A última que ele usou foi da depressão. Ele falou assim, os descoloniais são múltiplos, né? Eles, vários têm conceitos diferentes para o que é a descolonialidade. Aí ele fala, eles não se entendem, né? São vários conceitos. Mas ele vai explicar nesse dia, né, a decolonialidade como uma depressão. Você vai deprimir o colonialista. E ele vai dizer, ora, isso não é suficiente. Ele também, né, uma vez, na casa da professora Marina, ele explicou a decolonialidade como um cesto, né? Você vai desmantelar um cesto. Isso é suficiente? Para a nossa conjuntura atual, né? Onde vivemos um antropoceno, um desgaste, uma grande crise ambiental, desmantelar e analisar friamente, né, a nossa situação, a colonialidade, a história colonial e a nossa situação atual, não é suficiente, é necessário posicionamento político. Então, é tipo um contragolpe de capoeira, é um golpe, né, na melhor forma do sentido de golpe, é um golpe para o perspectivista, né, é tipo, não, nós não reconhecemos esse governo, não reconhecemos essa construção de mundo se colocado como único, nós queremos múltiplos mundos, queremos múltiplas cosmopolíticas, cosmologias. É assim que entendemos o descolonial. Mas também, né, isso é o que o bispo pensa, mas aí quando isso chega na universidade, para os estudantes cotistas, isso toma também uma outra dimensão, uma crítica à nossa vivência diária, você entendeu? Tipo, como diariamente lidamos com os ditos descoloniais e, poxa, eles continuam racistas, né, eles continuam, e isso, assim, parece uma forma muito informal de analisar. Nós temos
evasão da universidade. Quem é que está evadindo? A gente tem esses dados, né? São pretos, são indígenas, a gente não consegue se manter. Mas não é só porque a gente não tem estrutura, não tem dinheiro, né? Que tudo acaba jogando para o papo do dinheiro. Não é só por isso. É também pela a nossa psicológica, a nossa sanidade mental, que é totalmente botada à prova nesse espaço, né? Extremamente colonial. E de uma pessoa que se reconheceu como não branco, vamos dizer assim, ou como mestiço, ou como subalterno, quando entrou na universidade, né? Nos estudos descoloniais, quando o branco brasileiro chega e vai analisar as relações internacionais do sul global, e aí descobre, nossa, sou latino. E aí, né, essas mesmas pessoas arquitetam a branquitude, a supremacia branca dentro do país. Bom, temos um problema. E também, o segundo problema, como eu apontei, é justamente a negação, esse epistemicídio, né, da nossa contribuição teórica, que nós temos uma grande contribuição teórica, indígena e negra, e que é simplesmente apagada. De fatos descoloniais, eles vão partir, por exemplo, de Fanon, né, mas são negros de fora, não são daqui. É isso. Perfeito, então, Jade. Agora nós temos um questionamento da Luana. Ela colocou o seguinte: falaste no encontro de saberes, algo que cruza-se. Também a trajetória do etnomusicologia, palavra difícil, no país. Gostaria de saber, se puderes comentar, o que achas das propostas como esta e outros projetos que entendes como potentes na luta antirracista e perspectiva contracolonial. O Encontro de Saberes é maravilhoso, né? Eu acho que a professora Vanessa, se ela quiser falar, ela está aí também, né? Foi quem apresentou o Encontro de Saberes, a gente não conseguiu trazer o Encontro de Saberes para a UFBA. Quem não sabe, o Encontro de Saberes, ele tem a proposta, tem no UNB, tem no FMG, né? Proposta de trazer mestres e mestras de periferias, de comunidades, né? Aldeia, para darem aula nas universidades, o que eu acho o mínimo para antropologia, né? Então, assim, tem essa proposta, mas eu falo que se transformou em encruzilhadas, porque Salvador é Salvador, né? Você chegou em Salvador, um lugar com 80% de população negra, maioria retinta, então, a gente pode dizer que esse pensamento se tornou devedor de Exu, né? Que é quem é responsável pela interseccionalidade, pela comunicação. Então, e esse é o próprio termo que o próprio bispo propôs. Vamos propor encruzilhadas de saberes, então. Então é isso. Eu acho que é uma proposta muito boa, eu acho que é o mínimo que a antropologia, né, extremamente colonialista pode fazer, no sentido de que você vai ver, é riquíssimo, né, você aprender com os próprios mestres do que aprender sobre uma comunidade como outra. Claro, todos esses pensamentos, essas narrativas têm que dialogar, né? Mas é muito riquíssimo ter acesso, né, a essas comunidades, né? Ouvir como essas pessoas se entendem, e não como outras pessoas entendem como elas se entendem. Então, é fundamental. Acabei pulando aqui, a Luana fez um comentário que ela gostaria que fosse passado a você, e eu só fiz a pergunta dela. Primeiro, ela começa te agradecendo de forma profunda, né, e pelos ensinamentos compartilhados e pela sua voz potente, como a gente comentou anteriormente. E ela diz assim: não tenho palavras suficientes para te agradecer. Junto a isto, a tua generosidade e paciência. Venho de um campo da música que compartilha deste legado de criar um outro como mais uma forma de centralizar na branquitude, etnomusicologia, antropologia da música e do som, e vejo que é a amplificação das vozes de negros e negras na universidade que tem mobilizado este cenário. Então, um comentário, eu acho, muito profundo da Luana, e fica o registro. Agora, só uma coisa, a Marina acabou de dizer também, né, a grande questão do encontro de saberes para bispo seria a luta por cotas na docência, sim, e o bispo, ele reitera isso, né, só esse adendo, ele reitera isso na live com o Renato Nogueira, né, e ele, inclusive, até fala sobre a trajetória, sobre isso, né, não era o que eu estava pensando, quando surgiu o papo das cotas para os estudantes, ele também estava pensando em cotas na docência, porque ele falou, não adianta você botar pessoas negras, indígenas na chocadeira da branquitude, e eles vão ficar
né? Somente assim. Então, ele lutou bastante no sentido também das cotas não docentes. Então, encontros de saberes, né, claro, é bem diferente, né, de você ter um professor efetivamente ali, né, ganhando salário, os professores ganham um salário bom, né, do que ele ser convidado. É bem diferente, mas também já é alguma coisa. Agora nós teríamos o questionamento da Marina, que ela coloca assim: hoje, num grupo de pesquisa sobre Grada Quilomba, uma pessoa comentou que não gostava do termo racialização, porque este colocaria os brancos como não racializados. E ela gostaria de saber o que você pensa a respeito disso, Jade. Engraçado isso dela, né? É porque o que acontece, não é que não colocaria os brancos. Essa análise dela não é uma análise assim. É uma análise errada, né? Quando a gente fala de racialização, é que nem outra idade. Alguns corpos são racializados, outros não. Então, assim que a branquitude age, ela se coloca em conto universal, então ela racializa, né? Ela tira humanidades e coloca em quem ela quiser. Não sei se estão entendendo. Então, o branco, ele não se racializa, porque ele se coloca em conto universal. Quando a Grada está falando isso, enquanto outros intelectuais todos estão falando isso, eles não estão falando que não devemos racializar o branco, não é isso? Nós devemos racializar o branco. O caminho é justamente esse. O branco é étnico específico, ele é só mais um, como todos os outros. Mas, o que acontece na prática, essa é a crítica, né? É como deveria ser. Mas o que acontece na prática é o contrário, né? O branco se coloca como universal, né? E ele vai racializar os outros. Ele vai racializar o branco, o indígena, né? O árabe, assim que funciona. Perfeito. Professora Roberlane, pode fazer uso da palavra, por gentileza. Obrigado, Alan. Desculpa, Jade, eu preferi me comunicar por aqui, fica mais fácil para mim. Me chamou a atenção, Jade, quando tu comentasse que o bispo declinou do título de doutor. Aqui na Unipampa, não sei se tu sabe, a gente já teve o Mujica como recebeu, né, o título de doutor honoris causa, e não precisa ser um chefe de Estado, lógico, né, para receber o título. Eu tenho procurado, assim, quebrar barreiras. A gente pode dar um título para um prêmio Nobel, mas também pode dar para uma benzedeira que tem uma cultura enorme. E eu falo isso com muito orgulho, porque a minha mãe era benzedeira. A minha mãe me benzia de espinhela caída, quebrante, essas coisas. Eu nem sei, o pessoal acho que nem conhece esse termo, espinhela caída, muita gente. Não sei se você já ouviu, Jade. Dá uma pesquisada, espinhela caída. Era uma dor que a gente tinha no peito aqui e tinha uma benzedura para isso. Mas o que eu queria dizer? Estando aqui na universidade, eu acho que a gente também é responsável por quebrar, né, esses paradigmas, esses distanciamentos, né? A universidade tem que se aproximar. E me causou um espanto, assim, de por que o bispo ele declinou desse convite? Aonde que a universidade errou nessa aproximação? Porque o título de doutor não significa agora eu te reconheço. Não, eu não vejo isso. Isso eu entendo com uma reverência. Não que agora tu pode ser doutor, tu vai ser aceito por todos. Não, eu entendo como uma reverência. Então, qual é a tua leitura que tu fazes, Jade, dessa... quando ele declinou de receber esse título? Porque eu sentiria orgulho, imagina, sendo reitor da Unipampa, poder dar um título não só para ele, mas para uma outra pessoa que tivesse uma trajetória semelhante, vindo das raízes, né? E eu falo isso sem demagogia, não precisaria ser uma liderança negra, poderia ser uma liderança branca. O principal para mim seria a causa, a bandeira que ela estaria levantando. Aí, por tu ter uma proximidade maior, um conhecimento maior da trajetória do bispo, eu queria saber a tua leitura dessa questão universidade e bispo, porque eu gostaria de ter esse tipo de pessoa próximo, mas me parece que isso eu já ficaria constrangido daqui a pouco de uma aproximação, não sei. Aí eu quero saber da tua experiência como antropóloga, como conhecedora disso, como é que tu analisa esse fato, né? Era esse o meu questionamento. Obrigado, Jade, meus parabéns aí pela tua exposição. Obrigado. Vou ficar aqui na escuta. O bispo, ele é bem único, né? A Marina acabou de falar aqui. Detalhe,
Detalhe, o bispo declinou não de uma, mas de várias propostas de titulação. Uhum. De várias universidades, né? E sempre causa muito conflito, né? Principalmente para nós estudantes. É tipo, epa! Então, o que eu tô fazendo aqui? Estou na chocadeira da branquitude, né? E aí, meu saber é sintético. Quando eu chego aqui, converso com vocês sobre o Nego Bispo, quando eu escrevo um texto, meu saber sintético, né, mais orgânico, e agora? E não é bem assim, né? O que o bispo está fazendo é muito interessante. Eu não acho que, assim, deva sentir vergonha ou acanhado, nada do tipo de dar um título desse, é um título muito necessário. Mas o que mais ou menos o bispo faz é que, para ele ter esse tipo de crítica extremamente radical, ele tem que estar fora da universidade. Uhum. Então, é uma questão de vamos mudar a universidade, vamos mudar de dentro para fora, de fora para dentro. E aí ele fala, não preciso desse... Ele falou até com o Nogueira sobre isso. Eu não preciso desse passaporte para estar na universidade. Essa é a ousadia. Eu não preciso de passaporte nenhum para dar aula na universidade. Vocês continuam me chamando e eu não tenho título nenhum. Entendeu? É esse o nível de ousadia do pensamento bispiano, né? Do bispo, né? Eu não tenho título nenhum, então aqui. Mas quando eu não puder, eu tenho a Jade, eu tenho o Lula falando. Ou seja, tem pessoas de dentro causando também essa bomba, né? Então, eu preciso que o bispo esteja lá fora da universidade para poder existir aqui dentro. Tá entendendo? Eu preciso dele e ele precisa de mim. É uma relação de dentro fora extremamente complexa e inteligentíssimo, né? Ele fala como mestre de saber, ele não fala como um professor. Né? Enquanto estando na academia, eu e outros colegas, nós passamos por uma série de metodologias, né, extremamente embranquecidas, onde tem um objeto de estudo, né, uma coisa extremamente deshumanizante. Nós temos uma escrita extremamente formal, que não contempla a nossa forma de ser, a nossa visão de mundo, nos cosmos, sentidos, né? Então, tem todas essas regrinhas. A academia, ela é embranquecida também nas suas metodologias, não é só nas suas teorias, é também nas suas práticas, né? A galera quilomba fala que, nossa, você vai na universidade e você vê várias estátuas de corpos desracializados, com cabeças e ombros, no máximo ombros, né? Então, eles não têm cor, não têm história, são corpos não marcados, que não têm sexo, não têm gosto. Né? Então, são corpos tidos como universais, que é o quê? O corpo do homem branco. Para estar na academia, eu tenho que fingir que eu não danço pagodão. Você vai agora no meu Facebook, você vai ver lá eu dançando pagodão. Para estar na academia enquanto professora acadêmica, eu não posso ser polidense. Eu sou polidense. Eu não posso nem dizer isso, porque a academia é esse espaço de repressão imenso, né? Eu não posso falar português. Eu não posso falar português. Eu não posso falar Deus como as pessoas da comunidade aqui falam. Eu não posso falar... Minha forma de falar baiana. Eu tenho que falar a forma embranquecida, correta, acadêmica. Isso é visto enquanto ok. Essas são as normas da academia. Mas para eu existir com toda essa ousadia, falando do bispo, eu preciso que o bispo esteja lá. Então, é mais ou menos esse tipo de sagacidade. Então, ele rejeitar esses títulos vem do tamanho da ousadia e da capacidade de entender, né, essa questão. Então, você vai ver o bispo o tempo inteiro dando aula, em palestras, sendo convidados. Mas aí você vê que quando ele está chegando bem próximo, ele volta. Ele fala, não, é da minha roça. Não é minha roça. Você pergunta quem eu sou. Ah, o bispo, aquele que anda bebendo. Entendeu? Uhum. Entendi. Obrigado, Jade. Eu acho que essa pergunta do professor Roberlani foi muito interessante, né? Durante o COPN, realizado aqui na região, né, em Jaguarão, eu tive a oportunidade de conversar com a professora Petronilha. Passei muitas horas da noite fria em Jaguarão conversando com ela, e ela trouxe uma situação que eu acho que faz um paralelo muito interessante com isso que foi abordado agora pelo professor, que ela foi chamada para ser homenageada por ser a primeira mulher negra a defender um doutorado no Brasil, né? Isso há muito tempo atrás. E quando ela subiu no palco para receber a homenagem, as pessoas esperavam que ela fizesse um discurso de estou feliz, estou contente, me sinto maravilhada, quando ela fez o oposto, né? Ela
relatou que era com muito pesar que ela recebia esse título, porque precisou de mais de muitos anos, mais de século, para a primeira mulher negra defender um doutorado. E ela trazia que ela foi a única mulher negra em todas as fases da educação que ela vivenciou. Ela foi a primeira mulher negra no Colégio Federal em Porto Alegre, né? Me fugiu o nome agora do colégio. Foi a primeira na graduação, foi a primeira na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e assim por diante. Então, é muito interessante saber disso, né? Porque para a maioria das pessoas isso seria um motivo de reprovação. Tu fez uma desfeita ao fazer esse discurso lá, né? Nessa homenagem que você recebeu, mas de fato eu acho que é uma reflexão muito necessária, porque as pessoas acabam ficando no superficial e não se dão conta de todo esse trajeto árduo que ela precisou trilhar, né? Alguém mais gostaria de fazer questionamentos? Alan? Pois não, diga. Então, abri aqui a minha câmera. Um pouquinho que a minha voz está falhando, tá? Eu queria dialogar com a Jade um pouquinho sobre essa questão de notoriedade, né, de recebimento dessa honraria, e dizer que, e fazer uma aproximação aí com uma arte genuinamente brasileira que a gente conhece, que é a capoeira, e que é o meu universo, né, meu lugar de fala também, e fazer uma aproximação no seguinte sentido, né, que se discute muito a capoeira enquanto esporte olímpico, a capoeira enquanto esporte olímpico, e daí os praticantes da capoeira Angola bastante resistentes e os praticantes da capoeira regional bastante condescendentes com todo esse discurso e tal. E aí a gente entendendo que os praticantes da capoeira Angola resistem porque sabem que a capoeira perde muito mais do que já perdeu da sua essência, porque já perdeu com a capoeira regional, entendendo esse processo como um processo de branqueamento da capoeira, né, quando ela se torna capoeira regional, e que a gente não gostaria que a capoeira se tornasse esporte olímpico e tal, fechado numa caixinha, só com algumas movimentações, perdendo alguns dos seus instrumentos, mudando suas cantigas, enfim, mudando a sua essência. E aí, para corroborar com isso, vem, então, o Conselho Nacional de Educação Física, que não nos representa, porque há mais de 20 anos eu faço parte de um grupo contra a regulamentação da educação física, né, porque até então nós éramos educação física, e depois do Conselho nós passamos a ser educação física licenciatura e educação física bacharelado. E aí o Conselho começou a bater nas academias, dizendo que aqueles licenciados que davam aula em academia não poderiam mais fazê-lo, porque a licenciatura era para dar aula em escolas e que o bacharelado era para dar aula em academias. E o MEC veio na contrapartida nos dizer que a licenciatura ela está habilitava para trabalhar em academia e em escolas, e que só o bacharelado teria a habilitação para dar aula em academias, né? Então, o Conselho nos presta um desserviço, e aí ele começa a bater nas academias, né? Não só de capoeira, mas das artes marciais, prometendo um cursinho de 6 meses, 1 ano, dando um diploma que se equivalia a um profissional de educação física, onde os profissionais fazendo um cursinho de 6 meses, eles teriam as mesmas capacitações, né, credenciadas pelo CONFEF, pagando um horror de dinheiro para dar aula, para serem considerados, então, educadores físicos, né, para trabalhar com a capoeira, uma estupidez, né. E aí a gente não querendo que se fizesse isso, porque na realidade, né, as artes marciais, elas são, como o nome já diz, arte, né, marciais, porque elas são milenares, né, e históricas, assim como a capoeira, e a gente não quer fechar numa caixinha, né, e os mestres têm o notório saber, e a capoeira também foi. Então, eu entendo muito bem essa questão de não querer, né, se enquadrar nesse sentido de se igualar. Bom, agora o teu conhecimento, ele vale tanto quanto alguém que é PhD, alguém que é doutor de uma academia.
Que história é essa, né? O meu conhecimento transcende esse conhecimento estético e ético de uma academia, né? Não, eu não quero. Que louvável isso, né? Que louvável dizer que não. Eu não preciso da chancela dessa academia, que é branca e que não me representa. Que massa, né? Acho massa isso. Fantástico, fantástico esse depoimento. Fantástico mesmo. A outra questão que eu queria dizer, que é mais a título de informação, quando tu falasse aqui, e a DAF registrou, né, que nós temos cotas para os nossos ingressantes indígenas e negros, né, mas a nossa universidade também tem cotas nos concursos para docentes, né, também nós já temos cotas para concursos docentes, ainda somos a maioria, né, brancos e brancas, nosso quadro docente, mas a gente já tem cotas para docentes, né, e para técnicos na nossa universidade. Era só uma informação mesmo. Nossa, que maravilha que tem, né? Muito bom isso. Infelizmente, somos muito poucos. Eu acho que o último dado falou que o quê? Mulheres negras era zero, era um número bem esquisito, assim, 0, né? Dando aula nas universidades. E aí é isso, né? Porque nós somos maioria dando aula nos IFES e não nas universidades. E isso é engraçado, né? Essa rejeição de que nós também temos outros planos de emanência, temos outros planos de emanência, seu plano de emanência, outros, né? Tido como outros, temos epistemologias negras, temos devires negros, né? Enfim, esse não reconhecimento nosso, né? E é muito difícil, porque o quê? Para a universidade tem que ter publicação, e aí, para publicar, se o seu texto ele parte de uma perspectiva que eles vão chamar de militante, né, e às vezes é um texto que, quer dizer, eu tenho um artigo publicado, mas para eu publicar esse artigo, foi um dos primeiros que eu publiquei, eu tive que fraudar uma universalidade. Você não sabe quem sou eu, não sabe qual é a minha conta, não sabe nada de mim. É um artigo que eu estou falando de uma antropóloga branca, feminista, que é extremamente engajada, que ela, sim, ela pode falar quem é ela pode fazer uma autoetnografia, né, ser chamado de engajamento político, né, que nem a Rita Segato, tenho muitíssimo respeito pela Rita Segato, né, ela fala sobre antropologia de engajamento político. E ninguém questiona ela, por que questiona eu? Porque eu sou militante e ela é engajada. Qual é a diferença, né? E aí, inclusive, ela é bem ousada, ela vai falar que a antropologia tem que se curvar ao ético, se curvar às demandas, né, da população que trabalha. Né? E aí é muito difícil a gente ter esses artigos aprovados, muito difícil. Quer dizer, a gente tem que forjar uma universalidade, forjar todo o jogo da branquitude para poder ter artigos publicados, para chegar em certos espaços, né? E aí fingir também que aceita um monte de opressão, senão a gente vai ser colocado ao lado e vai sofrer de muitos. Entendeu? É extremamente adoecedor. E sobre, de novo, né, essa questão da capoeira, cara, que é assim mesmo, né? Infelizmente é assim. E a gente vê isso acontecer com as parteiras, né? E as parteiras também fazem um curso atualmente, assim. E aconteceu com vários outros saberes ancestrais, de comunidades tradicionais, né? E isso é uma ferramenta de apropriação, né? Essa é uma ferramenta de apropriação. Quer dizer, eles negam os nossos saberes, não pensam em confluir. Ok, vamos fazer uma troca, vamos fazer uma forma com que possa... Por exemplo, por que tão caro, né? Você falou que é extremamente caro para conseguir. Então, é isso, né? Não tem esse recorte. E esse recorte, inclusive recorte não é uma palavra apropriada, né? É extremamente necessário. Estamos... Feminicídio. Durante a quarentena, aumentou um nível altíssimo de feminicídio, principalmente na Bahia. Se não me engano, a Bahia está no primeiro ou segundo estado com o maior nível de feminicídio. No Brasil inteiro, aumentou praticamente 9% de feminicídio de mulheres negras e abaixou de mulheres brancas depois da Lei Maria da Penha. Por quê? Sabem por quê? É extremamente complexo, porque quando surgiu a Lei Maria da Penha e as delegacias mulheres, elas foram pensadas a partir da problemática de mulheres brancas, a partir de um modelo que pudesse atender mulheres brancas, né? Mulheres negras, elas passam por uma série de processos outros, como, por exemplo, a relação com policiais na quebrada. A gente tem uma violência imensa, né? O racismo institucional dentro da polícia. Como é que você vai chamar a polícia para quebrada?
Você vai denunciar. Se mulheres, no geral, já são desacreditadas quando elas falam de feminismo, a gente está falando de mulheres negras, o quão nós somos desacreditadas, né? Então, é isso. É necessário, de fato, essas intersecções de uma análise mais profunda. E não ter raça como um adendo. Raça é fundamental para entender em qualquer tipo de análise para entender o Brasil. E toda vez que ela é deixada de lado ou deixada como um adendo, essas análises não são completas. Eu me assusto quando eu vejo meus colegas em ciências sociais, né, que não leem pessoas negras, isso, pelo próprio currículo, professores que não se preocupam, que falam de ditadura militar, e a partir de uma ótica extremamente branca, de como branco, e assim, é triste a ditadura militar porque brancos morreram, olha só. Onde é que estavam os negros durante a ditadura militar? O que aconteceu com as pessoas negras durante a ditadura militar? Você não aprende na escola, no sul do país, né? Os lanceiros negros, se fala do Rio Grande do Sul e não se fala dos lanceiros negros. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo porque vocês estão negando que não é só um viés da história, uma parte da história da maior parte da população brasileira. Vocês estão embranquecendo uma história inteira, universalizando uma história. Isso é se colocar como universal, isso é racializar o outro, né? O outro é um adendo, o outro é racializado, eu sou universal. Temos um questionamento do Josevaldo agora. Pode fazer no áudio, Josevaldo. Boa noite a todas e todos. Na verdade, é muito mais para troca de energia. Parabenizar a Jade, eu sou daqui da Bahia, eu sou Ogan, do Ilhéachel Moalabê, e é com essa fala de dizer que eu sou Ogan, que faço parte de um terreiro de candomblé, apesar também de estar dentro da academia, mas a referência que eu mais coloco na minha vida é falar a partir do espaço que me movimenta em todos os sentidos. Então, eu só venho aqui, na verdade, trocar essa energia com Jade, no sentido de agradecer e parabenizar pela fala, também parabenizar a universidade, né, pelo convite que foi feito a ela, e tem um detalhe nisso tudo, que é dizer assim, nós, pessoas negras, a gente, apesar de fazermos todo esse movimento de reflexão dessas questões todas que Jade coloca, nós não estamos aqui para salvar o mundo branco. É preciso que os brancos, é preciso que a universidade se pense, e que nós, pessoas pretas, né, possa levar alternativas para a universidade. Até porque as pessoas que estão aí nos seus postos com dinheiro público, que todos nós ajudamos a pagar esses salários, essa estrutura, né, tem recursos e possibilidade de se pensar todo esse aparato, né, do conhecimento. E só uma questão também, que acho que é de extrema importância, todos esses saberes, a partir do que Jade trouxe da recusa do bispo, né, do nego bispo, isso é uma forma de fazer epistemologia. Esses saberes, não se engane, são epistêmicos. E isso é extremamente importante. Então, agradeço, Jade, muito axé para você e parabéns. Estou aqui encantado mais uma vez com sua fala. Obrigado a todos e todas. Obrigada. É isso, né? Muito obrigada mesmo. Vamos passar para o questionamento da Marina. E aí, até pelo andado da hora, se ninguém mais tiver algum questionamento, acho que a gente pode já encerrar, que a gente já está batendo no teto. Eu sei que é triste, porque eu gostaria de ficar a noite inteira ouvindo a Jade falar dessa forma belíssima, mas infelizmente, né, o horário nos impede. Então, pode falar, Marina. Boa noite, gente. Vocês estão me vendo, ouvindo? Estão só ouvindo? Porque eu mesma não estou me vendo. Eu estou vendo, sim. Bom. Estamos vendo, sim. Tá bom. Bom, claro que eu fico aqui super orgulhosa, né, de estar vendo já de dar esse show todo, né, foi me orientando, e somos parceiras hoje de trabalho, né, vamos publicar um artigo daqui a pouco, já submetemos, estamos organizando um livro juntas, e eu queria só fazer um comentáriozinho sobre, porque logo antes
live, eu estava participando de um grupo de estudos chamado Quilombismos e Feminismos, e uma das pesquisadoras falou sobre um trabalho, sobre um estudo que eu não vou lembrar agora, né, quem fez, referências e tal, posso perguntar para ela, mas de uma situação que eu já vi com os meus próprios olhos acontecendo algumas vezes. Que existe as cotas para docência, né, nas universidades federais, mas os concursos são feitos, as cotas podem ser disponibilizadas a partir de um X número de candidatos, de vagas, né, eu acho que 3. Então, os concursos são realizados assim, então, primeiro a gente realiza um concurso com 2 vagas, depois um com uma vaga, ou 3 concursos com uma vaga. Eu já vi as pessoas mexendo os pauzinhos para que não fosse possível aplicar a lei de cotas na docência. E aí tem esse estudo agora mostrando como isso acontece, enfim, né? Fora várias situações que eu também já acompanhei, inclusive relativas a Jade, a outros colegas que ela cita, Lula, enfim, né, que são formas de burlar as leis, mesmo quando se consegue atingir essa legislação e atingir, né, o movimento negro consegue ter essas vitórias, ainda continua sendo fácil, né, burlar o que já está na legislação, né? Só um comentário sobre isso. E parabéns, Jade, parabéns para todos aí, tá incrível a live. Pode fazer o comentário que você quiser, Jade. Não, é isso, né? Isso que a professora Marina falou é extremamente importante, né? Eu mesmo passei por esse processo, né? São inúmeras formas de burlar as cotas, né? Em Salvador, a gente tem na UFBA 50% em tese. Mas 50% raramente na antropologia ela é cumprida, né? Então, e aí eles vão falar que o nosso problema está no projeto. Geralmente, os alunos cotizados estão analisando muito. E aí, o que acontece é que as pessoas, elas têm notas tão boas quanto qualquer estudante branco na prova de inglês, na prova de conhecimentos gerais, mas quando chega no projeto, essa nota cai. Mas o que tem no projeto? O projeto tem o nosso ponto de vista, tem a forma que a gente escreve, tem os conhecimentos que a gente está dialogando, e que às vezes a branquitude não se vê na roda, né? Não consegue reconhecer o autor que a gente está trazendo, a autora, né? Não consegue, enfim, aceitar. Mas é diferente do que vocês estão acostumados a ver. Eu acho que tem um áudio aberto, pessoal. Só não consegui identificar ainda. Pronto, já foi. Então é isso, né? Isso vem acontecendo bastante. Na UFMG também tem um problema, né? Que é inclusive eu entrei no Ministério Público Federal justamente com esse caso, que aconteceu uma seleção e os estudantes negros tiraram notas superiores aos brancos. O que acontece é que as vagas eram só 2 para estudantes negros, então eles usaram a vaga de uma forma restritiva. Quer dizer, mesmo a gente tirando nota superior aos brancos, a gente não podia entrar. Olha que situação, tipo, você usou uma cota ao contrário, né? Quer dizer, aqui só pode entrar 2 negros e é isso. Mesmo você tendo notas mais altas que os brancos, você não vai entrar. Isso aconteceu comigo, foi a pessoa que fica em 3º lugar, né, com relação aos negros, mas minha nota era superior ao branco que foi admitido. E aí eu fiquei fora. E isso é ilegal, né, é inconstitucional. A lei de cotas, ela diz muito nitidamente que os estudantes, os candidatos irão concorrer tanto às vagas reservadas quanto às vagas amplas, né? E o que acontece não foi isso. Todavia, para os estudantes indígenas, eles podiam fazer os 2 editais.
as coisas funcionam. Quer dizer, eles tinham um edital próprio, uma seleção própria, em outro período do ano. E aí, se eles quisessem, eles também poderiam participar dessa seleção como ampla. E a problemática também, além disso tudo já ser extremamente cruel, tinha outra face extremamente cruel também, que era assim, mais ou menos a seleção. Você se considera negro ou não? Então, as vagas para os brancos eram 3, para os negros eram 2. E aí eu vou o quê? Me forjar como branco, ou então dizer que eu não sou negra, sou outra coisa, e aí passar, tirar nota mais alta, sei. Então, é extremamente cruel, quer dizer, para eu usar as cotas, não usar as cotas, eu tenho que ferir a minha identidade. Então, é extremamente complexo, né? E tem várias recomendações do Ministério Público Federal com relação às cotas na pós-graduação, mas o que acontece deliberadamente é que as instituições estão fazendo da forma que querem, né? E a gente sabe como a gente sai perdendo nisso. Então, eu acredito que fomos extremamente... Alan? Pois não, professor, pode falar. Eu só queria fazer uma intervenção, uma pequena intervenção a respeito do que levantou a professora Marina, e depois a Jade também comentou, a respeito de como tradicionalmente são feitos concursos aqui na Unipampa. Tu me permite uma palavrinha rápida? Sim. Com certeza, com certeza. Marina, a Unipampa, ela tem por tradição como é que ela realiza os concursos. Aqui nós temos, claro, os 10 campi, e aí os concursos eles são feitos num edital só, reúnem todos. Então, digamos que tenha 10 diferentes cursos. Medicina, agronomia, engenharia agrícola, direito, relações internacionais, cada um tem uma vaga. Isso aí é tudo reunido num edital, e aí nós temos 10 vagas naquele edital, tudo junto no edital. E aí vai ter, digamos, 20% das vagas. Então, 2 daquelas vagas, daquele edital, claro que daqui a pouco no direito não tem nenhum negro, mas na medicina tem. No cômputo geral, teriam 2 vagas. Então, isso é uma tradição, quando vai se abrir um concurso, se reúnem se faz contato com todos os cursos, né, que têm pendências, e aí se faz um bloco só. Claro que isso já era uma tradição da Unipampa. E agora, claro, né, nós que estamos à frente e atentos a isso, tem que procurar manter, para que não saiam os editais picotados. Então, com isso, dessa forma, aí se garante. Porque, logicamente, se sair um edital isolado, aí vai ser... Aí nunca que nós vamos preencher essas vagas, né? É aquela legislação que os americanos chamam, né, de dog whistle, né, que é o apito de cachorro, né, que ele larga, é uma analogia que se faz, que é uma lei que só serve para quem? O negro acha que está sendo atendido, mas na realidade os outros estão dando risada, né, que aquela não funciona. Mas não, isso na Unipampa tem tido esse cuidado, que antes da lei, é bom frisar, já tinha isso antes da lei. Os colegas que estão aqui assistindo sabem. E, logicamente, que agora a gente tem que ter esse cuidado para não sair de forma isolada. Aí sim, aí nunca que vamos ocupar. Mas, então, aqui a gente tem mantido isso e tem professores, eu conheço uma colega que entrou dentro dessas cotas. Então, a gente está muito atento a isso, Marina, e realmente tem que ter esse cuidado para realmente garantir para que não seja aquela lei que não pega, né? Afonso Arinos, que até fez aniversário agora, dia 3 de julho, e tantas outras. Mas é importante a gente lembrar isso. Então, cotas é um tema complicado, né? Vem a questão da meritocracia, e eu sempre digo nas minhas falas, né? O Brasil é o país das cotas. A primeira cota no Brasil começou com as 12 capitanias hereditárias, onde foi cotizado para 12 portugueses as capitanias hereditárias. Então, aí começaram as cotas. Então, por que eu falo isso nas minhas falas? Porque quando se fala em cotas para negros, pessoal, parece que as cotas foram criadas agora. E não. Eu sempre digo na minha área, que eu sou engenheiro agrícola, na área das agrárias, tem a famosa lei do boi, que não existe mais. O que era a lei do boi? Conhece, Jade, a lei do boi? Conhecia? Que era uma vaga para os cursos da área de agrárias, eram reservadas para os filhos
de fazendeiros. Exato. Tá? Então, isso era cota também, e ninguém questionava. Então, isso aí mantinha aquela aristocracia rural, era mantida até no acesso à educação. Então, quando se fala em cotas, nós temos que fazer todo esse revisionismo histórico, né, e dizer que não começou agora. E se essa cota não tem mérito, as outras tinham mérito. Então, não se fala nisso. A cota é um resgate, tem que ser mantida, e eu falo isso porque eu não usei de cotas, mas eu valorizo as cotas, porque o pessoal muitas vezes, eu tenho dito também, né, eles querem transformar os não cotistas em regra. Não, os não cotistas que chegam e que chegaram a um curso superior, mestrado e doutorado, é exceção, pessoal, não é regra. E a regra tem que ser, a sociedade tem que ser espelhada na universidade. 56% negro, pardo, tem que estar dentro da universidade, tem que estar dentro dos bancos, tem que estar dentro de uma loja comercial, de uma empresa. Eu trabalhei em empresa privada, numa multinacional, tinha mais de 1.000 empregados ali, tinha uma meia dúzia de negros, não tinha 5%, então eu vivia muito bem esse lado. Desculpa, Alan, desculpa, Marina, se eu me estendi, mas eu só queria fazer essa ressalva do concurso e acabei me empolgando, desculpa. É sempre bom ouvir as pessoas falar com paixão acerca dessas questões, né, professor Roberlen? Eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final. Jade, se você quiser tecer algum comentário ainda para finalizar a tua fantástica fala, fique à vontade. Eu só quero falar que nós temos um grupo, né, Marina? Se chama Confluências Afro-Indígenas, muito bom. O próprio mestre Passi, o Nego Pinto. Faz propaganda. Vamos fazer uma live junto com o Bispo, então, por favor, participem. Vai ser bom, né? Vocês vão ouvir o Bispo de primeira mão, é uma oportunidade imperdível, né? E é isso, vamos lançar um livro, né? Estamos finalizando o processo de um livro, com todas as experiências, confluências, envolvimento dentro e fora da academia com estudantes negros, indígenas e quilombolas. Então, vai ser super massa. E também, por final, mas não menos importante, falar que eu tenho também um podcast chamado Roda na Baiana, que é super massa também, e também trabalho no mesmo circuito, né, proposto por Bispo, que é Aldeia, Quilombo e Favela. Então, é super interessante, nós estamos finalizando a edição de dois áudios super massa, né, sobre educação antirracista e afrocentrada, é super massa, nós estamos com ativistas, professores, membros de comunidades, então, é isso, fica esse convite. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada mesmo, obrigada a todos que assistiram, gente. 42 pessoas ainda estão aqui, eu não sei como vocês aguentaram, mas muito obrigada mesmo. Era isso, então eu também agradeço a todos, né, a presença do professor Roberlen, nosso reitor, a professora Marta, todos os outros que aqui se empenharam para fazer essa live possível. Nara, acho que é com você. Ok, obrigada, Ana. Então, antes de finalizarmos, lembramos que a gravação deste webinário ficará disponível no canal do YouTube da Assessoria de Comunicação Social. Pedimos desculpas pelas interferências de áudio, né, infelizmente isso vem ocorrendo, mas foi controlado, né, então ficou tudo certo. Em nome da Unipampa e da Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão, agradecemos a excelente explanação da Jade, que certamente conseguiu, conforme o foco dessa temática, instigar reflexões. Agradecemos ao Alan pela mediação, a presença da professora Marta, do nosso reitor, professor Roberlen. Agradecemos a todos que assistiram nossa live e desejamos, então, uma excelente noite a todos e até o nosso próximo webinário. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Até a próxima.